E aí, irmãos, como está sendo essa série de mensagens na sua vida? Ela está trazendo resultados? Você tem vivido grandes coisas, experimentado grandes coisas da parte do Senhor? Eu e minha família estamos sendo, assim, ricamente abençoados pela palavra. Deus tem falado muito conosco. A gente tem tirado muitos apontamentos para a nossa vida, para o nosso caminhar. Já estamos moldando algumas coisas, inserindo algumas coisas que aprendemos, criando alguns novos hábitos, revendo coisas que a gente conhecia, mas com o passar do tempo a gente vai deixando de lado. Amém? É importante fazer essas autoanálises, amém? Tem um tempo que a sua família... olha que incrível. Essa semana, todo mundo vai ter um tempo de qualidade com a sua família. Qual o jejum dessa semana, irmãos? Vai ter gente que vai manifestar, irmão. O dedo vai coçar para rolar o feed assim, ó. Confesso, eu estou incluído nessa galera. Irmãos, é muito doido. Você começa a ver um vídeo que alguém te manda, aí você passa um. Aí você começa a rir. Hoje eu e a Kelly sentamos lá no shopping, e aí eu recebi um videozinho engraçado, mostrei para a Kelly. Aí eu passei para baixo, tinha um melhor ainda. Aí eu passei, tinha outro melhor ainda, outro melhor. E a Kelly falou assim, como que é doido isso aí, né, tio Celo? Aí a gente fica preso, né? E eu, fica. É doido, né? Nossa, olha esse, Kelly. É assim, irmãos. É assim. Mas essa semana, Deus vai nos proporcionar tempos agradáveis de conversa. O meu filho falou assim para Bi, eu não posso fazer mais nada. Falei, nem começou o jejum. Vai ter gente que vai estar assim. Deus é bom o tempo todo, amém? E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre generosidade e contentamento. Vitória contra a avareza. Lucas 12:15 vai dizer o quê? Então lhes recomendou, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, se a palavra de Deus vai te falar isso, é porque isso pode tomar o seu coração. E eu costumo dizer que muitas vezes nós nem percebemos quando algo está tomando uma proporção diferente dentro de nós. Quando algo começa a ganhar o nosso coração. Porque é sutil. Sabe? Você começa a trabalhar e ver os frutos do seu suor. E você começa a poder viver melhor. Experimentar de coisas melhores. E aí, de repente, Deus te abençoa e você compra um carro. E aí era para todos nós comemorarmos, pois o irmão está sendo abençoado. E de repente o líder começa a ligar para a gente e fala assim, fulano, depois que comprou o carro, não vem mais na célula. Porque ele está em Cuiabá, ele está não sei aonde, ele está numa festa, ele está passeando. Ele não veio mais na célula. Olha só que doido. Então eu poderia usar aquilo que Deus me deu para ser canal de bênção na casa de Deus, com os meus irmãos, na célula a qual então eu estou inserido. Mas isso se torna o quê? Uma maldição. Por que se torna uma maldição? Porque está me afastando das coisas do Senhor. Porque começou a ganhar uma proporção que não deveria ganhar no meu coração. E então passa um tempo, o carro começa a quebrar. As coisas começam a não dar certo. A parcela começa a atrasar.
E aí você pode estar falando assim, olha Marcelo, então você está querendo dizer que Deus castiga? É isso? Não, não é isso, irmãos. O nosso Deus não castiga ninguém. Mas é que Satanás, você precisa entender que ele está assistindo a sua vida. Então todas as vezes que ele percebe uma fraqueza, um desvio de conduta, ele fala assim, Francis compra um celular, vendo conteúdo inapropriado. Assim que der, eu derrubo ele. Vai dar certo. E ele sai na expectativa de que dê certo. E nós vivemos na alegria, porque Deus está nos prosperando. Mas nos esquecemos que todo cuidado de Deus conosco é para quê? Para que seja usado de forma sábia para a edificação do corpo de Deus, para ajudar, auxiliar os meus irmãos. Nada pode ser em vão. As riquezas que o Senhor tem confiado a ti, não é para que você estufe o seu peito e fale assim, está vendo o meu status hoje? Olha só, quem me viu na prova e não me ajudou. Agora a favela venceu. Não é para isso, queridos. Sabe, Deus está confiando algo a você, distribua, abençoe. Mostre para o dinheiro quem manda. Fala, quem manda aqui sou eu. Você é uma moeda para abençoar o reino de Deus. Tudo que o Senhor confiar a mim, não vai roubar o meu coração. E a gente podia passar a noite inteira aqui, irmãos. Falei sobre carro, sobre celular. Tem pessoas que oram para Deus dar um negócio para ele, mas quando Deus dá um negócio, ele não vem mais na igreja, porque ele não tem mais tempo. E ele tem coragem de falar assim, foi Deus que me deu. Ai, Jesus, tem que segurar aqui. Tem pessoas que oram para prosperar. E às vezes falam, porque se eu prosperar, eu vou abençoar. Começa a prosperar, irmão. Se você falar para ele assim, irmão, a gente está precisando de 1 quilo de carne. Fala, meu Deus, uma igreja só pede as coisas. É todo dia uma coisa, todo dia uma coisa. Sabe, ele não para olhar para aquilo que Deus está fazendo e dizer, esse quilo de carne uma vez me fez falta, mas hoje eu posso ser usado para abençoar o reino de Deus. Olha o que Deus fez na minha vida. Temos que guardar no nosso coração, amém? 2 Coríntios 9:11 diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, e sua generosidade, e que sua generosidade resulte em ação de graças ao Senhor. Sabe o que a palavra está dizendo? Está dizendo que quando as finanças que Deus confiou a mim, forem repassadas às pessoas a qual Deus conta comigo para abençoar, a palavra dele vai ser o quê? O que nós acabamos de ler? A palavra dele vai ser cumprida. E nós vamos estar fazendo uma ação de graças ao Senhor. O resultado chegou. O propósito veio e teve um ponto final. Sabe, irmãos, não deixe as pontas desatadas na sua vida. Não comece coisas e não termine. Não abandone as coisas pelo meio. Isso não é uma postura de um cristão. Não é um posicionamento de quem serve a Deus.
Eu comecei aqui, larga a mão, isso aí é a hora que der, depois eu faço. Se der eu faço, se der eu vou na igreja. Se. Lembra que eu falei lá no começo? Satanás está lá com a cadernetinha, só anotando. E aí depois não adianta você fazer campanhas, pedir oração na cadeira do milagre. Não resolve. Nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a dele, amém? Se Jesus foi tão claro em falar sobre o perigo da avareza, é porque isso pode roubar o nosso coração a qualquer momento. Talvez hoje você seja uma pessoa posicionada. Talvez hoje o dinheiro está no seu bolso. Ei, não baixe a guarda. As coisas mudam, infelizmente, de um dia para o outro. E aí aquilo que estava sob controle, talvez amanhã não vai estar mais. Porque você baixou a guarda. Irmão, é só um jejumzinho de uma semana, de ver videozinho, coisa besta. Vou participar disso não. O irmão não está participando com a igreja. Lembre-se disso. Ele não descansa. A palavra de Deus fala que ele está ao nosso manso, calmo. É isso? Não. Ele está doidinho para te pegar. Quem já viu aqueles pitbull? Quando vê um gato passar assim na frente da casa, que ele começa a babar e tentar pegar a qualquer preço aquele gato. É assim, querido, você só não está enxergando. Só não está vendo, mas é assim. E na primeira oportunidade, ele vai fazer de tudo para que você não tenha uma segunda chance. Porque ele não brinca de ser diabo. Nós brincamos às vezes de ser cristãos, mas ele não brinca. Amém? Abra seu olho, fique esperto. Pega a inteligência. Tenha zelo com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Não se esqueça de que você é o embaixador do reino. Não se esqueça de quem você representa. Não se esqueça que tudo aquilo que você fizer vai refletir. Porque você é quem? Você é o Jonathan, filho do Senhor, servo de Deus, lá da igreja tal, do pastor tal. É assim que o mundo quer fazer com a gente. Quando a gente dá uma brecha para ele envergonhar, rapaz, eles têm até o endereço. O Marcelo, aquele que vivia pregando lá na igreja, que era assim com o pastor Samuel. Aí ele não quer falar só sobre mim. Aí ele já põe o pastor Samuel. Aí ele põe o que mais? A igreja. Daquela igreja lá das paredes pretas, aquele povo estranho. Aí o outro já fala assim, mas lá não é só ele que é esquisito. Lá tem fulano. Fulano, rapaz, você já conversou com ele? E vai só aumentando a proporção. Então nós temos que velar pela palavra do Senhor. A nossa conduta, a nossa postura vai falar sobre a importância que nós devemos aplicar a palavra de Deus. Não podemos vacilar sobre isso. Amém? A generosidade e o contentamento são antídotos para o mal da avareza. Quem está contente em Cristo não busca poder para si mesmo, mas usa suas conquistas para multiplicar vida e esperança. Sabe, irmãos, é isso. Quem está feliz com Deus, com a sua casa de oração, com a sua comunidade,
Tudo que ele tem é para a honra e para a glória de Deus. Amém? Olha só que doido. Nós tivemos uma conferência de mulheres incrível em Tangará. Incrível, impecável. Show. Teve célula que fez vaquinha para enviar uma mulher que queria muito participar, mas que não estava em condições financeiras de estar lá. E ela participou. Ela esteve lá, recebeu de Deus e entregou frutos ao Senhor. E tem pessoas que têm condição financeira, mas escolheu não ir. Olha só que louco isso. Irmãos, nós precisamos entender que estar em uma conferência como essa, talvez você já viveu tantas conferências, que você fala assim, cara, é só mais uma conferência, são 2 dias, não tem problema nenhum eu não ir. E talvez não vai te trazer problema nenhum de não ter ido. Mas talvez uma palavra que foi falada lá podia transformar algo na sua vida. E quem perdeu foi só você. Só você. E foi muito top, irmãos. Uma plenária mais incrível que a outra. Uma palavra mais incrível que a outra. Eu estava ajudando, estava servindo lá. Então eu pude acompanhar algumas coisas. Realmente, você que ficou de fora, você perdeu de receber do Senhor. Mas vão ter novas oportunidades. Então não fique de fora. Participe. Amém? Tudo que fazemos nessa casa, nós fazemos com antecedência. Avisamos vários meses nas nossas células. Não é porque a gente não tem o que falar. É porque a gente quer que você se antecipe, que você se organize, para quando chegar a data, nada te impeça de receber o melhor de Deus. Amém? Carlito Paz, no seu livro, vai nos dizer: não fomos chamados para uma existência de egoísmo e murmuração. Precisamos ser intencionais em viver uma vida biblicamente próspera. Olhar com atenção para nossas práticas diárias, nossa postura perante nossas circunstâncias, cultivar o amor de Jesus em nossos corações e sermos discípulos apaixonados e doadores. Irmão, estava compartilhando que outro dia a gente foi, a família toda, né? Toda não, né? Quem pode doar sangue já lá é eu, Flabielle e Ana Laura. E aí a gente foi doar sangue para um rapaz, para um senhor que ia fazer uma cirurgia. E a Ana nunca tinha doado. E aí eu estava lá ansioso para ver se ela ia aguentar a pressão ou não. E ela também, para ver se eu ia conseguir tirar a onda dela ou não. E aí uma das enfermeiras falou: vocês são daqui? Que a gente nunca tinha doado lá onde a gente foi, na Santa Casa. E aí a gente falou: a gente doou em outro lugar, aqui é a primeira vez. Ah, tá. Aí ela falou: mas eu vi na ficha que vocês não são daqui. Eu falei: mas é que um amigo da gente vai fazer a cirurgia e vai precisar de sangue. Ela falou: vocês vieram para isso? Não, vocês vieram fazer outras coisas, né? Eu falei: não, a gente veio para isso. Meu Deus. E eu pensei: não é normal isso? Olha só como que nós estamos acerca de doação. Nós não nos importamos mais com as pessoas. Talvez você abre lá o seu celular
e vai apertando assim de ladinho para ver os status. E aparece lá, estamos pedindo doação de sangue por fulano. Nossa. Meu Deus, irmão. Um dia pode ser você. Você já parou para pensar nisso? Ou você não tem sangue? Não? Não usa? Não faz uso? Se importe com as pessoas. Algo simples. Eu vi a fisionomia da mulher mudar. Parecia que eu tinha feito algo sobrenatural. É só estender o bracinho, fazer assim com a mão e esperar encher a bolsinha. Ainda te dão comida. De graça. 0,800. E se você precisar de atestado, eles te dão também. Você pode chegar para o seu chefe e falar assim, olha, um grande amigo meu estava precisando de sangue, e eu tenho para doar, o senhor tem também. Eu fui lá, se é de tarde eu não vou poder trabalhar. Pronto. Uma coisa simples. Aí como que a gente vai falar de coisas profundas, se você não faz o que é simples? Quem dirá a gente falar de você pegar um dinheiro e dar para alguém? Não vai dar. O sangue que Jesus já repôs em você, você não quer dar? É muito difícil para você? Guarde seu coração, querido. Amém? Celebre hoje os feitos de Deus. Que Deus esteja tão grato e satisfeito como Davi. Que seu louvor seja uma pergunta a Deus. Sabe, irmãos? Lá no Salmo 116 diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Olha só o que o salmista faz. A gratidão move muitas coisas nas nossas vidas. E sabe, falar a palavra não muda nada. Você pode ficar reproduzindo isso para todo mundo que você conhece. Teve um tempo que isso virou moda, né? A Luana me entregava algo que, para você, gratidão. Não, gratidão não é isso, querido. Isso é só o nome do feito, também. A Agnes já sorriu lá, que ela sabe que eu tenho birra com isso. Porque, sinceramente, irmão, não precisa falar gratidão. É só você ser grato. Ser grato é muito melhor do que falar o que você não é. Amém? E para alcançarmos a vitória contra a avareza, nós precisamos: 1. Entenda que a generosidade pode ser extravagante. Irmão, em João 12, do 3 ao 7, vai contar uma história linda sobre uma mulher que resolve quebrar um frasco de perfume, derramar aos pés de Jesus e secá-lo com os cabelos. Olha que lindo. Você vê que, ó que incrível, vou poder falar assim, bem da hora aqui para vocês entenderem. Ela podia ter olhado para Jesus e falado assim, gratidão. E não ter feito nada por ele. Mas ela escolheu fazer o quê? A palavra vai falar que ela quebrou um frasco de um perfume muito caro. Muito valioso. E ela pega os cabelos em forma de gratidão e seca. Só que nessa mesma passagem vai falar de um avarento. Judas olha e fala assim, não, você está de brincadeira. Rapaz, se nós vendesse esse perfume aí, dava para pôr comida na casa de um monte de gente. Pega qualquer pessoa que fala um trem desse para você e fala assim, o que você já fez para acabar com a fome de alguém? O infeliz nunca fez nada. Ele só quer falar mal de alguém. Então não empreste os seus ouvidos. Irmão, fala assim, sai daqui, Satanás.
O meu ouvido é santo. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Nós estamos fazendo isso, mas nós também matamos a fome de pessoas. O que você tem feito? Não vai ter resposta. Eu te garanto. Te garanto. Não vai ter resposta. Quem é abençoador não implica com nenhum outro abençoador. Se eu abençoo a casa de Deus, eu não vou ficar caçando confusão com a oferta do seu Amauri. Primeiro que eu não vou ter tempo, porque eu estou preocupado em fazer algo para Deus. Então eu só quero que os meus irmãos me acompanhem nesse processo. A verdade precisa ser dita, irmão. Às vezes não é bom ouvir. Mas se você viu um preocupado com o dinheiro que está sendo gasto com alguma coisa, ele não está usando o tempo dele para aplicar naquilo que Deus tem para a vida dele. Amém? Deus deseja uma entrega plena. Nós não estamos falando sobre quantidade, na verdade. Mas nós estamos aqui falando sobre uma qualidade fora do normal. Ser extravagante é não medir esforços, não não ter tanto apego naquilo que pode me fazer falta, mas ter o coração entregue ao Senhor, com a certeza de que aquilo que eu estou fazendo não vai me fazer falta, que o meu Deus é capaz de suprir as minhas necessidades. A grande verdade irmão, que toda vez que você vê alguém medindo esforços para fazer algo para Deus, ou para fazer algo para a igreja, ou para fazer algo por alguém, é porque de fato ele não tem a fé necessária para fazer as coisas. Então assim, ele tem vontade de fazer, ele tem dinheiro às vezes para aplicar, mas ele tem medo de faltar. Porque a confiança dele não está no dono do ouro e da prata, mas está no ouro e na prata. O nosso coração, irmãos, não pode estar nessas coisas. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O grande problema é que nós conhecemos a palavra, mas não conhecemos o dono da palavra. O grande problema das nossas vidas é que muitas vezes nós temos decorado os versículos, nós temos lido a Bíblia, nós temos nos abastecido da Bíblia, mas não acompanha o combustível da fé, porque você não conhece Deus. Sabe Jó? A vida de Jó não era linda? A palavra de Deus não falava que ele era o quê? Um homem reto, temente a Deus. É isso? E que se desviava do mal? Não é isso? Mas aí lá no final, o que Jó fala ao Senhor? Eu te conhecia de ouvir falar. Ninguém sabe o que fala. O que mais que fala, irmãos? Mas hoje, eu te conheço de verdade. Hoje eu sei quem é o Senhor. Os meus olhos te viram. Às vezes em nós, o que falta é só isso. Só que é o que faz a total diferença. Talvez você é abençoado. Você é bem cuidada, você é bem cuidado. Você é amado. Você vive algo incrível da parte de Deus. E você acha que conhece. Mas aí quando vem o caos, a dificuldade, e você rompe isso, aí você consegue falar isso que eu estou te dizendo aqui agora. Hoje eu conheço o Senhor.
Amém? Não seria muito melhor que a gente aplicasse a fé? Oh, Deus. 2. Abra os olhos para os milagres de Deus. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Sabe, irmãos, a vida ela é um presente precioso da parte de Deus. Todos os dias o Senhor nos cerca, nos livrando de todo mal. Sabe aquela chave que você esquece em casa, que você tem que voltar para pegar? Sabe a carteira? Meu Deus, saí para pagar a conta, esqueci a carteira. Uma ligação inesperada, um pneu furado. O relógio não despertou. Você pode acreditar que é coincidência. Ou você pode olhar e falar assim, nossa, cuidar de Deus é lindo. Com certeza Ele está tirando algo ruim do meu caminho. Com certeza isso aqui é um livramento. Outro dia, a Wellen me liga e fala assim, meu tio está indo aí, Marcelo, o carro dele acabou a embreagem. Ele estava saindo, pegando a estrada, acabou a embreagem. Vê o que você consegue fazer, eu sei que é fim de semana, dá um jeitinho para ele. E aí ele foi com o carro até na oficina sem embreagem. Não, ele chegou lá e falou assim, vim aqui para ver a embreagem, mas a embreagem já está boa. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não tinha embreagem, o pedal ficou no fundo. E aí eu falei, vamos lá levar o carro para o Marcelo. Vou só tirar o pedal daqui do fundo. Puxou o pedal de volta e a embreagem voltou. E aí ele chegou lá, me falou isso, eu andei com o carro, testei, fiz todos os testes. O líquido de freio não baixou, não tinha vazamento, não tinha nada de errado. Nada de errado. Eu falei para ele, mano, isso aqui não tem que te falar, isso aqui é Deus. E aí o pai da Wellen falou assim, é livramento, mano. É livramento, certeza que é livramento isso aí. Que eu nunca vi isso acontecer também. Você já viu, Marcelo, isso acontecer? Eu falei, não, às vezes acontece de voltar a embreagem, mas a gente acha o defeito. Aqui não tem defeito. Ele tinha o direito de reclamar, tinha ou não tinha? Ficar bravo, zangado? Ele tinha horário para chegar. Ele tinha negócios a resolver. Podia reclamar, não podia? Quantos de nós às vezes não reclamam? Mas ele nos ouviu e acatou com um ouvido e um olhar de fé. E é sobre isso que estamos falando nessa noite. Amém? Quem pratica a gratidão rompe o ciclo da queixa e encontra descanso na presença de Deus. Rick Warren vai dizer assim no livro dele, Uma Vida com Propósito. Posses somente trazem felicidades temporárias. Uma vez que as coisas não se modificam, acabamos nos entediando e passamos a desejar modelos mais novos, maiores ou melhores. O contentamento, por outro lado, liberta desse ciclo e nos ensina a desfrutar o que já temos como dádiva de Deus. Sabe o que essa mensagem desse livro está te falando? A casa nova não vai te trazer felicidade. Ela vai te trazer uma alegria temporária, mas ela vai passar. E aí você vai querer mudar para encontrar alegria. Ou você vai ter que querer mudar a casa para desfrutar de algo novo. Mas um lar com a presença do Senhor, a alegria nunca acaba.
O que essa palavra está dizendo é que o carro que você comprou agora, que está te trazendo alegria, felicidade, te deixando contente, se essa alegria e esse contentamento não está em Cristo, quando ele quebrar, você vai ficar com raiva e vai querer outro. Sabe, irmãos, quantas pessoas fazem coisas incríveis e não enxergam, não veem que aquilo é incrível, extraordinário. Nós estávamos indo com a pastora Keila e com a pastora Esther para Tangará. E cara, a gente vê a arara o tempo todo. E ela, ai, que coisa mais linda. Olha, 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 meu Deus, que lindo, olha que incrível. É lindo, né? Você está vendo como que os nossos olhos ficam? Não é lindo um casal de arara? Mas hoje já não brilha os nossos olhos. O que essa palavra quer trazer para mim e para você nessa noite é que nós não devemos deixar os nossos olhos perder o brilho sobre as coisas as quais são belas. O que é bom, perfeito, da parte do Senhor, amanhã não pode deixar de ser. Por uma palavra minha, ou de algum irmão, ou por o passar do tempo. Ai, hoje é tão bom estar com Pedro e Carol. Mas aí eu fico uma semana com ele e começo a ver os defeitos. E aí agora já não é tão bom. Continua sendo bom. É que você escolheu não olhar para aquilo que é bom na vida deles. O seu olhar está voltado para outra coisa, que não é a beleza e a grandeza do Senhor. Cuide dos seus olhos. Cuide dos seus olhos. Irmão, ganhou os seus olhos, vai ganhar o seu coração facilmente. Ganhou o seu coração, já era, já foi. Nossos olhos, a palavra de Deus vai falar que é como se fosse a janela da nossa alma. Então, quando nós focamos ou olhamos muito para algo que não nos edifica, nós estamos estragando algo dentro de nós. Nós estamos poluindo algo dentro de nós. Estávamos conversando hoje no carro também, voltando para Cuiabá, com as pastoras, e falando sobre isso. Como é ruim quem coloca os seus olhos naquilo que não era para pôr. Especificamente estávamos falando sobre homens que cultivam a infelicidade de olhar pornografia. Porque aí ele coloca a sua expectativa num negócio, em algo que ele nunca vai tocar, que ele nunca vai poder ter. E aí quando ele olhar para aquilo que está do lado, ele começa a tratar com desprezo. E a gente falou, o ruim é que aquilo que a gente vê, a gente não consegue desver. Vai estar lá no seu coração, para sempre. Então não olhe aquilo que não é para você olhar. Em todos os aspectos. Não fique observando a grama do vizinho. E eu estou falando sobre qualquer coisa. Quando eu tiver esse carro do meu vizinho, uau, vai ser top. A casa do vizinho é maravilhosa. A vida do vizinho é maravilhosa. Tudo que o vizinho faz é bom. A minha vida não presta, é tudo difícil, é tudo ruim. Ah, vida, ó terra, ó luta. Irmão, desfrute daquilo que Deus já te deu. E com certeza você vai receber mais. Seja grato, agradecido por tudo que o Senhor já fez por você. Olhe aonde você estava e aonde você está. Olhe o que Deus já fez por você no processo da caminhada.
Quantas coisas já fez o Senhor? Saia para viajar, estourou o pneu, furou o pneu, pare com alegria. Troca esse pneu, não tem chave, para alguém, pede uma chave, um macaco. Não sabe trocar, pede ajuda. Mas tem entendimento que nada na sua vida é por acaso. Esse pneu não furou por acaso. Amém? Fuja do acúmulo e da ostentação. 3. A simplicidade é um estilo de vida que nasce da sabedoria de distinguir o essencial do supérfluo. Sabe, irmãos, o livro vai falar sobre isso. E eu estava ouvindo uma pregação do pastor Carlito Paz. E ele estava falando na pregação que ele ensina os filhos dele assim. Quando vem um desejo de comprar algo, o que ele faz? Para que é isso? Eu vou usar para quê? Qual a utilidade? Vai ser bênção na minha vida e na vida das pessoas? Eu preciso disso agora? O que eu tenho serve? Ou eu não tenho isso e eu necessito disso? Quanto isso vai me custar? Eu tenho dinheiro para pagar? E ele vai continuar falando que essas perguntas que ele faz para ele mesmo, essa reunião interna dele, já o livrou de dívidas, fez com que ele nunca precisasse entrar em dívida, sempre teve seu nome limpo, sempre manteve a dignidade da igreja do Senhor, a igreja nunca ficou devendo para ninguém. E se isso não é um estímulo para você aprender a viver e ter bons hábitos, aí eu não sei o que seria. Nós precisamos nos fazer essas perguntas. Amém? Senão tudo que eu pôr o meu olho eu vou querer mesmo. É uma roupa nova, é um tênis novo, é um celular novo, é um lançamento, é um carro novo. Carro novo é doideira. É igual celular hoje, todo dia tem um diferente. Nós que trabalhamos com isso, muitas vezes a gente não consegue nem ter as ferramentas para todos os carros, de tantos modelos que lançam. Agora calcule ter bolso para pagar por tudo isso. Amém? 4. Confie na provisão diária e sobrenatural de Deus. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Irmão, aqui não está falando do bicho, não. Aqui está falando daquelas pessoas que acham que são muito inteligentes, que quer passar as pessoas para trás, que quer fazer negócios bons para ela e para a família dela. Não pensa em mais ninguém. Esse tipo de gente pode até passar necessidade, mas quem não passará? Os que buscam a Deus, os que se importam uns com os outros, esses nunca terão falta de nada, porque Deus cuida, Deus zela pela palavra dele. Amém? Uma mente ansiosa está constantemente pensando no que pode nos faltar ou nas tragédias que podem nos assolar. No entanto, se andarmos em fé, somos plenos da convicção de que Deus cuida de cada detalhe e que nos supre no que realmente é bom e necessário. Se ainda não chegou na sua vida, é porque não é tão necessário ainda. Deus sabe o tempo de te dar as coisas. Amém? Tenha fé, tenha entendimento, tenha sabedoria. Amém? 5. Invista em seus relacionamentos saudáveis. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor,
Ó, amados, sobre o que nós estamos falando aqui? Sabe aquelas pessoas que você gosta de estar junto? Que dá saudade, se ficar tempo sem reunir? Sabe? É dessas pessoas. As pessoas importam muito mais do que outras coisas. Sabe, irmãos, tem pessoas que quando fica muito tempo sem ir na minha casa, eu já falo para a Bica, cadê fulano? Por que a gente não reuniu mais? E eu ligo, onde você está, cara? Vamos marcar alguma coisa. Ou vê a agenda aí para mim. Dá um jeito, encaixa um sábado para a gente estar junto. É isso que importa. As coisas passam. Eu estava conversando com a... Eu ia falar Anelina. Mas eu estava conversando com a Edna. Lá em Tangará. Infelizmente, a gente não sabe se no outro dia eu ou o Anelino vai voltar para casa. A gente não tem controle sobre isso. Então nós precisamos valorizar o tempo, conversar, emprestar os ouvidos. Eu sei, tem dias que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa fazer. Quem garante que amanhã eu vou estar aqui com vocês? Só Deus sabe. E estava falando com ela porque realmente o trabalho do Anelino é mexer com energia. Irmãos, isso é perigoso demais. Estava eu olhando os meninos trocar um poste ali, o tal da Rede Viva, que é mexer na energia, qual a energia ligada. Me deu dor de estômago. Eu estava para falar, desce daí, você vai morrer. Irmão, alta tensão, se fizer, acabou, já foi. E aí você dá atenção a tantas outras coisas, e não passa um tempo com seus amigos, com seus parentes, brincando, dando risada, fazendo graça. Não perca o seu tempo. Não fique, olha, está ressentido com alguém? Vai lá, pede perdão, se resolve e acelera junto. Você já pensou, irmãos? Você está ressentido comigo e amanhã eu... Não vai adiantar você chorar lá, não vai resolver nada. E eu não vou nem ver, porque se pudesse ia tirar sarro de você. Aproveite sua vida. Na minha casa, eu e minha esposa, a gente tem um combinado. A gente não dorme brabo. Não tem isso. Já fiquei até umas 4 horas acordado, com ódio? Já. Mas não durmo. Aí depois que não tem mais o que fazer, amor, tô acordado, enfiado da mãe, rapaz. Tava esperando, né? Da próxima não vou falar. Mas eu falo, eu não dou conta, irmão. Eu não dou conta de ter problema com alguém e não resolveu. Eu fico doido, fico doente. E amor, você me perdoa? Eu te perdoo. Você me perdoa também? Você me perdoa. Abraça, beija. O sono é gostoso. Ah, já ó. Bom demais, irmão. Não tem igual. Dormir ó, juntinho. Abraçadinho. Viva a vida de maneira leve e saudável. De uma forma que glorifique o Senhor teu Deus. Amém? As pessoas sempre à frente de coisas e vantagem. Guarde isso no seu coração. As pessoas são mais importantes, amém? Do que qualquer coisa e qualquer vantagem. Se você é crente de verdade, se você crê em Deus de verdade, você precisa guardar isso no seu coração. Amém?
Celebre as suas conquistas. Ô irmão, pelo amor de Deus, seja satisfeito em Deus. Celebre suas conquistas. Mas é uma bicicleta velha, Marcelo. Glória a Deus. Seja feliz com ela. Se fosse bicicleta, bom, anda a pé. Glorifica o chinelo que não está arrebentando, querido. Chinelo hoje arrebenta mais rápido. É esquisito, estranho. Os meus nem andam direito. E de vez em quando está arrebentando. Eu falo, meu Deus, eu usava tanto isso. Glorifique ao Senhor. Mas é um carro velho, me dá trabalho. Cuida dele, mantém limpinho, arrumadinho, cheirosinho. Chega em casa, bate o tapetinho, não deixa acumular terra. Olha só que trem besta e rápido. Você abrir a porta, descer do carro, pegar o tapete, bater, colocar lá de novo e fechar a porta. Tem gente que deixa o carro virar um lixo e não tem coragem de fazer isso. Quando acabar o carro e você voltar a andar a pé, não adianta chorar. Não adianta. Não é Deus fazendo algo sobre você, não. É você. É você acabando com o que você tem. É você falando para Deus, eu não me importo com aquilo que você fez na minha vida. Faça diferente. Viva diferente para a glória de Deus. Amém? A jornada vale a pena. Cada pequena etapa com Jesus precisa ser movida de celebração. Desfrute hoje, sem ser dominado pela manhã. Irmão, tem gente que está aqui, comendo a carninha assada, tomando um refrigerante, banho de piscina, trem top, gostoso. E você fala assim, massa demais, né, mano? Hoje aqui tá top. Ele fala assim, não quero nem pensar na manhã. Não quero nem pensar, já pensou faz hora. Já está sofrendo por um trem que ele não está vivendo. E não está glorificando pelo que Deus fez na vida dele. Sabe quando que ele vai tomar outro banho de piscina? Se der uma enchente. Você precisa ser grato, irmão. Você precisa olhar para as coisas que Deus te proporciona com um olhar de agradecimento, de fidelidade. E falar assim, olha, eu nem merecia. Mas Deus está me proporcionando isso. A gente ficou esse fim de semana numa casa top em Tangará. Top. Piscina. Churrasqueira. Os cômodos incríveis, tudo filezinho, tudo top. E eu olhava assim, e eu ia num cômodo, no outro. E falava, caraca, mano. Deus é massa demais. Eu nem vou conseguir tomar banho nessa piscina. E olha o que Deus está fazendo na minha vida. Mas mesmo no frio, eu entrei dentro da piscina, irmão. Que eu sou teimoso. E o Marcelinho falou assim, eu quero tomar banho de piscina. Eu falei, agora, nós vamos agora. Era, sei lá, que hora que era, Danilo? Às 8, 9 horas? E eu entrei na piscina e fiquei assim, Eu falei assim, eu vou avisar ele? Vou nada, ele tem que aprender. Pula, filho, tá gostoso? A hora que ele pulou, eu quero sair daqui. Eu falei, vamos sair, eu também quero. Irmão, curte sua vida, aproveite toda e qualquer oportunidade. Amém? Desfrute hoje, sem ser dominado pela manhã. Guarde isso no seu coração. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós precisamos desfrutar daquilo que Deus está nos proporcionando hoje, para desfrutar de outras amanhã, para nos alegrarmos em outras o mês que vem. Nós teremos oportunidade agora, daqui uns dias, de entregar nossos panetones. Se você já não está alegre com isso, eu não sei onde você vive, o que você está pensando.
Ou talvez você não viveu essa realidade, mas há um tempo atrás seria incrível para mim que alguém batesse na minha porta e falasse: ei, a gente está aqui hoje para te entregar esse panetone e orar por você. Meu Deus, eu já vivi um Natal da gente dormir cedo para as crianças não lembrar que tem que comer. É triste, mas a gente já viveu, já passou por isso. E talvez você está pensando na entrega do panetone como uma obrigação. Se alegre porque você pode fazer isso. Se alegre porque você pode contribuir para isso. Experimentar de levar alegria às casas. Sem contar que o panetone é o menor dos presentes. Você está entregando Jesus na casa das pessoas. Amém? Viva de forma generosa e contente. Não deixe de viver de forma sobrenatural. Viver de forma generosa e contente não é limitar ou abrir mão dos sonhos. Pelo contrário, é sonhar sem ansiedade, sem comparação e avançar de forma íntegra e consagrada a Deus. Ele nos chama a criar e crescer, e o contentamento purifica essa ambição santa. Ele nos chama a valorizar o eterno e não o passageiro. Guarde isso no seu coração. Amém?